Bom dia, meus amados irmãos. Eu sou Wilson Zielac e estas são as minhas impressões do Reavivados por Sua Palavra de hoje, dia 30 de março de 2024, um sábado, de acordo com Ezequiel, capítulo 5. Dando continuidade à profecia do cerco simbólico de Jerusalém, do capítulo 4, Deus manda Ezequiel cortar o seu cabelo e a sua barba em 3 partes e separá-las, conforme lemos nos versos 1 e verso 4. O verso 2 nos diz: uma terça parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprir os dias do cerco, tomarás outra terça parte e a ferirás com uma espada ao redor da cidade, e a outra terça parte espalharás ao vento, desembainhará a espada atrás deles. Desta terça parte tomarás uns poucos e os atarás nas abas da tua veste. Destes ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás dali, sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Vejam que a explicação está bem detalhada no verso 12. Uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti, ou seja, dentro da cidade. Outra terça parte cairá a espada ao redor de ti, será morta pelo inimigo. E a outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás dela. Vejam, amados, que há ataques ao povo de Deus de várias formas, e o que acontece é apenas uma consequência dos pecados e dos erros. Mas, mesmo assim, Deus demonstra o seu amor, porque vemos que no verso 3, uma parte será atada nas abas da sua veste, mostrando que dos fugitivos do cerco, Deus havia separado um remanescente que seria cuidado com grande amor e ternura. Uma parte ainda iria sofrer a punição, de acordo com o verso 4, mas haveriam fiéis dentre eles. E quais as causas do cerco? Desobediência, pior do que os pagãos, apesar de serem os escolhidos de Deus, conforme podemos observar nos versos 5 e do verso 6. Deus faria o que nunca fez, por causa de todas as tuas abominações. Podemos ler nos versos 8 e nos versos 9. Deus, ao cumprir o seu juízo, apenas deixa que as consequências do pecado aconteçam e sirva de exemplo visível para todos, conforme podemos ler dos versos 13 ao verso 16. E o verso 17 termina assim: enviarei sobre vós a fome e bestas feras que te desfilharão, a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu sou o Senhor, farei. Aqui nesse verso podemos ver as 4 calamidades mais comuns: a fome da cidade sitiada, a ameaça das selvas, quando os habitantes do campo fogem para as cidades, a peste causada pela fome e pela concentração do povo em cidades fechadas, e a morte pela espada do inimigo. Tal é a situação do país invadido pelos exércitos do inimigo. Mas, amados, gostaria de destacar alguns pontos especiais. Nós, eu e você, fomos escolhidos e separados por Deus para sermos o seu povo. Porém, muitas vezes, a minha e a sua rebelião trazem consequências terríveis e mortais, assim como trouxe ao povo de Israel naquela época. Se nós terminássemos com a nossa visão apenas do verso 17, com os 4 castigos aqui, nós ficaríamos atônitos. Mas, amados, estamos no Reavivados por Sua Palavra, esse é apenas o verso 17 do capítulo 5 de Ezequiel. Mas, no pano geral, não devemos esquecer o que está no contexto. Se nós formos ver como termina o livro de Ezequiel, no capítulo 48, verso 35, quando está descrevendo aqui o santuário, diz assim: 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Portanto, eu e você não devemos perder a esperança, apesar de muitas vezes estarmos sofrendo as consequências dos nossos erros, do nosso pecado.
porque o desejo de Deus é estar conosco, é habitar conosco. O Senhor está ali. A profecia de Ezequiel, cheia de preceitos e promessas, contendo a chave da história dos impérios da época e apontando na direção da santificação total do povo de Deus, apresenta como soma total das suas visões a promessa da comunhão dos crentes com Deus. O Senhor está ali. Nunca devemos nos esquecer dessa promessa. O Senhor quer estar conosco e o seu desejo é que nós também tenhamos prazer na sua presença. Vamos orar? Ó Deus eterno, graças te damos porque a tua palavra foi exaltada e aprendemos que apesar das consequências do pecado, das dificuldades, do sofrimento, teu desejo é habitar conosco. Ó Pai, que isso possa ser uma realidade nas nossas vidas hoje. Possamos ter desejo e alegria na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.